Bom dia. Você sabe o que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é quando você pode ter a condição de dizer o que você pensa, falar do que você acha e declarar o que está dentro do seu coração, de acordo com aquilo que você ouve, daquilo que você vê, daquilo que chega ao seu conhecimento, e você passa a ter a condição de dar a sua opinião sobre fatos, circunstâncias e situações. Liberdade de expressão é a possibilidade de você defender aquilo que você acredita. Liberdade de expressão é você poder botar o dedo na ferida daquilo que está prejudicando você ou prejudicando alguém. Liberdade de expressão é você dar a cara para apanhar. Por quê? Porque assim como você vai ter liberdade para dizer, alguém vai ter liberdade para lhe dizer. A diferença é que na liberdade de expressão, o que vai continuar em liberdade, ou o que deve continuar em liberdade, é a verdade da expressão que você usou. E tem muitas pessoas que estão enganadas sobre o que estão fazendo ou deixando ser feita com a sua liberdade de expressão. O Brasil está vivendo uma cassação à liberdade de expressão. Nós precisamos entender que se eu me expresso, se eu falo, se eu digo, se eu declaro aquilo que eu penso, se aquilo que eu penso for errado e eu falei, eu vou arcar com o que eu falei. Eu posso usar a minha liberdade de expressão de forma errada? Posso, mas não devo. Eu posso usar a minha liberdade de expressão para ofender alguém? Posso, mas não devo. Eu posso usar a minha liberdade de expressão para desmerecer alguém? Posso, mas não devo. Injuriar, maltratar, caluniar? Posso, mas não devo. Agora, se isso acontecer, eu devo passar pelo processo legal. E nesse processo legal, eu devo ser julgado, as provas apresentadas, e eu serei inocente até que todo o trânsito em julgado se conclua. Se não for assim, eu estarei sendo cassado na minha liberdade de expressão e no meu direito de cidadão. Você precisa acordar. Você tem que ser capaz de saber separar lados. Seja esse lado de direita, seja esse lado de esquerda. O que está ameaçado hoje no Brasil é a nossa liberdade de expressão. Eu vejo muitas pessoas polemizando e criando uma narrativa sobre o racismo. E em cima dessa narrativa do racismo, muitas pessoas fazendo plataforma política. Não só nisso, mas eu vejo fazendo uma narrativa sobre a pobreza, sobre o politicamente correto, sobre a questão de se dizer ou não se dizer abertamente o que se pensa. O que voga aqui e que não se deve deixar de ser observado é que todos têm a liberdade de expressão: o branco, o preto, o rico, o pobre, o favelado, o condômino, aquele que mora no condomínio fechado, que mora em Alphaville, não importa. O líder religioso, o político, o pastor, a ovelha, todos têm liberdade de expressão. Mas eu estou vendo que as pessoas estão se calando. E quando fazem uso de uma live, fazem uso de um meio de comunicação, simplesmente tapam os olhos, fecham os ouvidos e botam um eclair na boca. Por quê? Porque não quer ser mal compreendido, porque não quer ser mal visto.
Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é capaz de entender o que o Brasil está passando? Você é capaz de entender o que nós estamos ameaçados a vivermos no Brasil? Perceba, mais de 10 mil pessoas que estavam presas foram liberadas. Mais de 10 mil não, mais de 20 mil pessoas condenadas, presas, foram liberadas e postas em liberdade com, entre aspas aqui, a desculpa, eu vou usar essa expressão aqui, da pandemia. Agora, um cidadão de bem caminhando na praça é preso. Uma mulher, como eu vi em um vídeo, que estava tendo síndrome de pânico porque estava confinada em casa, foi para a praia ficar olhando o mar, foi presa. Cidadãos comuns sendo agredidos. E detalhe, o órgão maior da justiça, o STF, havia feito uma lei que não poderia conduzir, se eu estou bem informado da lei, pessoas coercitivamente com algemas, criminosos. Mas cidadãos de bem foram levados presos com algemas. E você agora não percebe, mas teve um jornal agora, o jornal Folha de São Paulo, foi fechado. Foi fechado. E vivem dizendo que o Brasil está em ditado, que o governo atual é ditatório, é fascista. Mas foi o órgão supremo que fechou agora um jornal. Onde é que você viu isso, senão no comunismo? É o comunismo que fecha jornal, que tenta sentenciar a liberdade de expressão e regular aquilo que a mídia vai dizer ou não vai dizer. Eu sou pastor de igreja, o cara me xinga de ladrão, o cara me diz que eu sou falso profeta, o cidadão diz que se eu tenho um carro, eu tenho um carro, comprei com meu dinheiro e com meu trabalho. Eu tenho um carro, sou marceneiro de profissão, tenho livros publicados, mas o meu carro é porque eu sou ladrão. Por que ele não é preso? Porque me chamou de ladrão. Agora você não pode fazer uma crítica, nem que seja ela construtiva, a um órgão que é ali colocado para ser executor de justiça, porque se você o colocar, você simplesmente está criando uma fake news. Eu quero entender isso. E eu quero fazer uma lembrança aqui de uma frase do doutor, ativista político e pastor Martin Luther King, quando ele dizia que ele não tinha medo do grito dos maus, mas sim do silêncio dos bons. Eu lhe pergunto, você vai ficar calado acerca dessas atrocidades à democracia até quando? Você é capaz de entender isso? Eu vou dizer a você algo aqui nessa live ou nesse vídeo. Quando Pedro foi preso e cobraram dele e dos apóstolos dizendo: calem a boca, não falem mais o nome de Jesus, Pedro fez a seguinte pergunta: julguem aí. E olhe que aqueles homens da época era o Supremo, estava ali o sumo sacerdote Caifás, o sumo sacerdote Anás e todos os outros do clero. E ele disse: julguem entre vós aí o que é certo, obedecer a Deus ou aos homens, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e do que temos ouvido. Ok, eu não sou crente para usar esse texto. Você pode dizer, eu não sou evangélico para usar essa expressão. Tudo bem, ok, esqueça, não no sentido de desprezar Deus, mas vamos suprimir aqui a questão Deus. Deus me perdoe por essa expressão que eu estou usando aqui com o nome dele. E fique só com a parte de que diz: eu não posso me calar do que tenho visto e do que tenho ouvido. Eu lhe pergunto, você tem visto e tem ouvido ou não tem visto e não tem ouvido? Você é cego? Você é surdo? Você é protestante? O que é que você é? Eu sou capaz de entender que o meu Brasil, que o Brasil não é de um grupo político, o Brasil é nosso. Eu vivo nesse país, eu pago impostos.
E você precisa despertar para isso. Faça uso da sua liberdade de expressão, e se você tem visto e ouvido, você não pode se calar. Eu deixo aqui meu protesto contra a minha liberdade de expressão e contra essas injustiças em nome da justiça que estão fazendo no meu país. Deus lhe abençoe. Eu espero que você permita-se fazer uso deste momento de reflexão que tivemos aqui e compartilhe com quantas pessoas você achar que merece ouvir sobre essa questão da liberdade. Deus lhe abençoe. Um forte abraço. Você é capaz. Pastor Márcio Braga.